Você trouxe a sua Bíblia? Gostaria de que você abrisse ela em Salmo 144, versículo 1. E se você não tem esse versículo grifado na sua Bíblia, eu te convido a grifar, porque nós vamos meditar a respeito desse único versículo aqui hoje, que diz assim, é um salmo de Davi. E ele começa declarando o quê? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Vamos ler junto? Vamos lá. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Agora você vai declarar isso aí para quem está perto de você. Bendito seja o Senhor, rocha sua, que treina as suas mãos para a guerra e os seus dedos para a batalha. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode colocar aí na cadeira. Como eu estava dizendo, o nosso Deus, a Bíblia fala o quê? Que Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, Ele é poderoso nas batalhas. E isso demonstra o quê? A onipotência de Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que é impossível para Deus? Mas por que às vezes a gente acha que é difícil? Por que às vezes a gente acha que parece ser algo impossível, distante? Porque por diversas vezes a gente se vê nessa situação. A gente sabe que Deus tem todo o poder. A gente sabe que não existe nada difícil para o Senhor. Mas existem momentos em que a gente fala assim, não sei se Deus vai fazer não, já estou tão cansado de lutar. Mas declara assim comigo, o meu Deus é poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Por diversas vezes a gente quer o quê? Um mar de rosas. Quer ou não quer? Quer ou não quer, gente? Ou sou eu que quero? Não, a gente quer um mar de rosa. A gente quer ficar na beira da praia tomando água de coco. A gente quer uma rede, não é? Gente, que coisa maravilhosa, é ou não é? Mas a Bíblia diz o quê? O que Jesus disse? Erreis não conhecendo as Escrituras. Fala assim, a gente já começa o culto apanhando hoje, não é? Por quê? O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Então olha para quem está perto de você e fala assim, esquece, eu falo assim, viu, se iluda não, que mar de rosas não existe. Amém? Fala assim, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Você acha que a tua vida vai ser de que jeito? Como o Senhor dos exércitos, Ele deseja o quê? Nos capacitar, nos aperfeiçoar. E por muitas vezes a gente quer, ai Deus, guerrei aí, porque olha, cansei. Não tem essa não. Deus é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que adestra as nossas mãos, os nossos dedos para a guerra. E Davi, ele engrandece, pode deixar o versículo para mim. Davi, ele engrandece o nome do Senhor, por quê? Porque ele não tem batalha. Foi isso que nós lemos? Bendito seja bendito seja o Senhor, a minha rocha, porque eu não tenho luta na minha vida, não tenho inimigo. Foi isso que Davi disse? E a gente ora isso alguma vez na vida? Senhor, dá calmaria para a minha vida. O que Davi engrandeceu o nome do Senhor? Porque é Ele quem me aperfeiçoa para a guerra. Tem uma tradução da nova tradução da linguagem de hoje que diz assim: Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Pergunta aí para quem está perto de você, fala assim, com quem que você está aprendendo a combater? Fala, com quem que você está buscando estratégia de guerra? Se o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, com quem é que a gente tem que buscar estratégia de guerra? É com o nosso Deus. A solidez de uma casa, a resistência de uma árvore, como é que a gente descobre ela? Se ela é firme, se ela é forte? É no vento forte, é na tempestade, é no vendaval, não é? A Bíblia fala que subiram os rios, os ventos deram forte contra a casa e a casa não ruiu. Por quê? Porque ela é alicerçada sobre a rocha. Nós precisamos de ventos contrários na nossa vida, nós precisamos enfrentar adversidades. Por quê? Porque na calmaria ninguém busca Deus. Na calmaria a gente tem a tendência de
muitos de abandonar o quê? O lugar de oração. Eu não sei se você já leu uma frase que circula na rede social que fala assim: se essa luta já serviu para que você fosse orar, então pronto, a luta já serviu. Se a luta nos fez nos aproximar de Deus, então pronto, essa luta já serviu. Porque mar de rosas não existe. Nós precisamos de momentos adversos para que a gente possa o quê? Buscar um alimento, né? Nas águas, a árvore, ela se enraiza, ela vai buscar na sequidão do dia, ela lança suas raízes mais profundas em busca de água. O Senhor é a fonte de água viva. Então quando nós enfrentamos adversidades, a gente vai o quê? Lançar os nossos alicerces. Nós vamos lançar as nossas raízes em quem pode nos sustentar, em quem pode nos renovar, em quem pode nos fortalecer. A quê? A não desistir. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então conta aí para quem está perto de você, viu? Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Fala assim: se Jesus venceu o mundo, você com Cristo vence também. Por vezes a gente vive situações que a gente fala assim: olha, eu achei que o barco ia naufragar, eu achei que a tempestade ia me engolir, eu não achei que eu fosse conseguir suportar. A maior dificuldade das vezes nossa, é achar que a situação em que nós estamos vivendo nós não podemos suportar. E de novo nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia declara? Que o Senhor é fiel. Ele não permite que nós venhamos ser tentados, que nós venhamos ser atribulados, além daquilo que a gente pode suportar. Então, se tal situação chegou até nós, significa que nós podemos suportar, significa que nós podemos vencer. Por quê? Porque senão ainda não teria chegado. Acontece, por que então algumas pessoas sucumbem à guerra? Porque elas preferem desistir, a buscar, né, a se enraizar, em ter resiliência, em buscar a face do Senhor, em buscar estratégias naquele que é o quê? O Senhor da guerra. Então o Senhor não vai fazer, tem gente que nós muitas vezes queremos que Deus faça determinadas coisas. Deus é aquele que faz o impossível. Agora encara aí para quem está perto de você e fala assim: mas o possível é você quem tem que fazer. Eu costumo dizer o que, gente? Eu costumo dizer que os anjos trabalham em meu favor, mas não trabalham no meu lugar. Não é? E tem gente que está querendo que Deus faça o seu trabalho. Deus, viu? Deus já fez, Ele já criou o mundo, Ele já botou o céu, já botou o sol, já criou os animais, já fez separação. Agora é comigo, com você. Quando Deus chamou Adão, falou o que para ele? Viu? Dá nome a todos os animais. Deus se meteu? Não. Por quê? Porque Ele deu um papel para Adão. Da mesma forma, eu e você, a partir do momento que nós nascemos, Deus deu para nós uma missão. E em nenhum momento significava que essa missão seria fácil, apenas que seria possível. Fala assim: é possível. O Senhor é aquele que não nos deixa e não nos abandona. Independente da situação, independente da adversidade que venhamos enfrentar ou que estamos enfrentando, é possível sair da situação. Como eu disse, precisamos dos ventos contrários para que a gente venha adquirir o que? Essa solidez. Então nós precisamos. Talvez você está no meio de uma situação, você fala assim: eu não consigo enxergar saída, eu não consigo enxergar solução. Davi, diante da afronta do inimigo, ali naquela batalha contra Golias, não é? Diante de todo aquele alvoroço, o Golias, ele estava afrontando o exército do vivo Deus, já, se não me engano, há 40 dias, e nenhum soldado fazia nada. Davi não era um soldado, Davi não era um guerreiro, Davi era um simples pastor de ovelhas. Mas ele não ficou preocupado, porque ele não tinha lança, porque ele não tinha armadura. O rei Saul até tentou da armadura dele, mas ele ainda era um garoto, a armadura ficou grande. Ele não desistiu, ele foi buscar uma estratégia de como derrubar o gigante. E qual era a estratégia de Davi? Fala: 5 pedras que ele catou no riacho. Quem que ia dizer para o rei Saul, ou para o general da guerra lá do exército de Saul, que alguém conseguiria derrotar aquele gigante de 3 metros de altura, com uma lança deste tamanho, pesada para dedéu, que com 3 pedrinhas ele ia derrubar?
Fala assim para quem está perto de você, fala assim: mas quando é a estratégia de Deus, o inimigo não resiste. O que nós precisamos buscar? A estratégia de Deus para a guerra que nós estamos precisando, estamos enfrentando. Se o nosso Deus é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos, e é Ele quem nos adestra, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos ensina a combater, então aonde que está a estratégia de guerra? Fala, é em Deus. O detalhe é que talvez estejamos colocando o nosso foco na guerra, ao invés de estarmos buscando, estar focando na estratégia, em alternativas, em soluções. Estamos tão preocupados com as coisas que não acontecem, que ao invés de voltarmos com aquilo que Deus já nos concedeu, porque se para Davi foram as 5 pedras, algo que ele foi treinando ao longo da sua vida, para aquela mulher, para aquela viúva que tinha uma grande dívida, era pedir botijas emprestadas dos vizinhos. Então Deus tem uma estratégia para cada luta que nós enfrentamos, só que nós precisamos consultar o Senhor dos exércitos para saber qual é a estratégia que devemos aplicar nesse momento. Em algumas pode ser um pedido de perdão, para alguns pode ser simplesmente adorar, para outros Ele vai te dar algo novo, não é algo que jamais você sequer imaginou, como para Davi ali, foi lá, catou as 5 pedras, ou para aquela mulher que ao ser questionada pelo profeta, não tenho nada em casa, não, peraí, eu tenho um pouquinho de azeite. Aqui que um pouquinho de azeite vai ter? Não, só pede botija emprestada. A estratégia que Deus nos dá, ela é divinamente inspirada, e ela vai fazer com que haja recursos celestiais sobre as nossas vidas, haja provisão, haja derrota do inimigo. Por quê? Porque Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece a guerra, e Deus também conhece o nosso inimigo e sabe o poder de derrotá-lo. Então, em meio às adversidades, nós devemos declarar o quê? Bendito é o Senhor, o meu Deus, a minha rocha, que me aperfeiçoa, que me capacita, que adestra as minhas mãos para as batalhas diárias que eu tenho que enfrentar. Senhor, eu não sei qual é a batalha que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar. Eu não sei, Senhor, qual é a estratégia que eu preciso usar, mas o Senhor é aquele que guerreia, que me revela as tuas estratégias, e é isso que nós vamos buscar agora, amém? Nós vamos louvar ao Senhor por não retirar de nós, não nos deixar crente mimado. Fala assim: Deus não tem filho mimado. Fala, Deus tem filhos valentes, que avançam e que conquistam toda a terra que Ele tem nos confiado, amém? Fala assim, então lança fora o medo. Conta aí para quem está perto de você, lança fora o medo. Fala, a derrota não te pertence, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Fala assim, você não está entendendo. Fala assim, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Talvez você ainda apenas não teve revelação da estratégia, mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, e se Deus está conosco, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Você pode aplaudir Jesus, e nós vamos orar e adorar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque não permite, Senhor, que venhamos permanecer da mesma forma, mas o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa, o Senhor é aquele que nos ensina a combater, o Senhor é aquele, Pai, que adestra as nossas mãos, que alinha e que ajusta, Senhor, os nossos pensamentos. Pai, Tu sabes as guerras que enfrentamos, as batalhas, Senhor, que dia após dia estão diante de nós. Senhor, nós declaramos que nós não iremos recuar, que nós não iremos desistir, mas nós vamos resistir, Senhor, e buscar a Tua face, Senhor. O Senhor que é o Deus da guerra, o Senhor que é o Senhor dos exércitos, o Teu Espírito que é poderoso, Senhor, em nos dar as estratégias celestiais. Senhor, nos revela as Tuas estratégias. Senhor, se existem áreas da nossa vida que não estamos vencendo, revela-nos, Pai, nos fale, Senhor, nos direcione, nos ilumine a maneira como devemos lidar com tais situações. Senhor, se tal situação já chegou até nós, significa que temos a autoridade, temos a habilidade, nós podemos vencer, Senhor, e nós queremos avançar para aquilo que
que está diante de nós, pois Tu és um Deus poderoso. O Teu amor por nós, Senhor, é inexplicável. O Senhor não quer bebês espirituais. O Senhor deseja que nós venhamos nos desenvolver. O Senhor deseja que nós venhamos crescer, que nós venhamos amadurecer e alcançar, ó Pai, os lugares altos em Ti. Senhor, nós não fomos feitos para ficarmos mendigando pão, para comermos, Senhor, das migalhas que caem da mesa do Seu Senhor, mas o Senhor nos chamou sobre essa terra para reinarmos com Cristo Jesus, para manifestarmos o Teu reino. Então nós estamos aqui, Senhor. Nos revela, ó Deus, as Tuas estratégias para as nossas vidas neste tempo. Nós queremos ser contados entre aqueles que persistiram, que resistiram, e porque persistiram e resistiram, nós somos aqueles que venceram, ó Senhor. Toma as nossas vidas, doce Espírito Santo, e cumpra em nós, ó Pai, o Teu querer e o Teu desejar, no nome de Jesus.